Nossa saudação aos irmãos e irmãs que estão presentes na Casa Espírita e aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Informar os irmãos que os nossos trabalhos nas terças-feiras têm início às 20 horas, sendo que o atendimento fraterno inicia às 19 horas. E aos domingos, o nosso trabalho começa às 17h30, sendo que o atendimento fraterno 1 hora antes, às 16h30. O atendimento fraterno é quando o irmão ou a irmã necessita de conversar com o médium da casa, aí vai ser atendido por esse médium que irá explicar aquelas dificuldades que as pessoas tiverem, porventura, diante da doutrina espírita. Com o objetivo de nos condicionarmos, ligando com uma espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Pedro, capítulo 3, versículo 3. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reverte-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade do entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros, purificando da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoar-nos à lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao pensamento inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na escura da existência, nem nos desvios dos sentimentos. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, são simplesmente nossas decisões de forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a concluí-las para a vida maior. Convidamos a todos para acompanhar a prece inicialmente, mantendo-nos conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos vivenciados, os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada de evolução como espírito imutável. Pedimos a proteção dos trabalhos de hoje à nossa irmã Giovana, que vai realizar a exposição doutrinária,
Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Então, hoje a exposição será pela nossa irmã Giovana, tendo como tema Nossos Filhos, Sangue e Espírito. Seja bem-vinda. Boa tarde, irmãos e irmãs, aqui da Casa Espírita, e a todos que nos assistem pelo Facebook. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje iremos, então, conversar um pouquinho sobre o tema Nossos Filhos são Espíritos. Mas antes de a gente iniciar o nosso assunto da tarde de hoje, é importante que a gente reflita sobre aquele ser que muitas vezes é nos confiado, que além daquele corpinho frágil que inicia suas vidas através de nós, ele é um espírito dotado de personalidade e que já vem com uma bagagem, uma trajetória, uma história. E a gente também precisa ter a consciência que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Todos nós somos irmãos. E, portanto, todos nós também temos uma trajetória, temos uma história, que no passar das nossas encarnações, vamos trazendo conosco essas bagagens, essas conquistas, essas dificuldades a serem vencidas. É importante também a gente entender que os filhos, eles não são realizações fortuitas. Já nos dizia Joana de Ângeles, né, através de uma psicografia do nosso querido Divaldo. Eles procedem de compromissos aceitos muito antes da reencarnação pelos futuros genitores. Muito antes que nós encarnássemos nesse planeta, nós já tínhamos um compromisso com esses espíritos que viriam através de nós. E nós comprometemos com eles, e eles conosco. E junto teríamos uma caminhada, uma trajetória aqui nesse planeta. Então, nesse planejamento reencarnatório feito junto, tanto para nós quanto para eles, já existia toda uma combinação, toda uma história a ser construída. Muitos pais, muitos casais, tendem às vezes a adiar esse compromisso, pensando que não é o momento certo, que não é o momento oportuno, que primeiro precisamos ter uma casa, ter um bom emprego, ter uma estabilidade financeira, me formar na faculdade, enfim, com várias pessoas a gente conversa e as pessoas estão a cada vez mais adiando esse propósito, né, de ser pais. Muitos querem, mas acham que não é o momento. E muitos também querem e acham que não estão preparados para isso. E vão postergando e postergando. Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Porém, se nos comprometemos na parte espiritual em recebermos um ou mais espíritos como nossos filhos, temos essa missão. Nos foi confiado essa missão. E teríamos, sim, a capacidade. E adiar cada vez mais isso, muitas vezes, nos torna um pouco doloroso, principalmente para nós mulheres. Falo que é por mim, que fui mãe aos 30, depois mãe aos 40 novamente. E pesa, é uma bagagem que pesa a idade.
Faria tudo de novo, se me perguntassem? Faria. Se pudesse fazer diferente? Faria. Teria sido mãe mais jovem, para aproveitar um pouco mais dos meus filhos. Com um pouco mais de energia, com um pouco mais de vitalidade. Mas penso que Deus quis que fosse assim. Porque Deus não permite que nenhuma folha caia sem que seja a vontade dele. E que se estava programado para ser assim, e assim foi. Então, se não descambam para a delinquência do aborto, muitas vezes, quando se pegam de surpresa, casais, às vezes, tão jovens, muitas vezes, ou mães solteiras, que por algum descuido, alguma fatalidade engravidam, né? Se encontram também, muitas vezes, nessa situação de que acham que não era o momento, e ficam se julgando, e ficam tendo pensamentos, muitas vezes, que não estão de acordo com a situação em que aquela pessoa se encontra naquele momento, que ela está gestando uma criança, no qual ela precisa, então, se voltar para dentro dela e entender que ela precisa emanar bons sentimentos, bons pensamentos para aquele ser que está ali dentro. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmo. E, no entanto, o tempo vai passando, né? E, às vezes, acaba que a gente passa a encarnação inteira postergando aquilo que nós tínhamos nos comprometido no plano espiritual. Recusando o acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo o frio no coração. Muitas vezes a gente acorda lá do lado do mundo espiritual e percebe que a gente não oportunizou aqueles espíritos que precisavam vir. Ou algumas mães abortaram, não permitiram que aquele espírito viesse. E a gente se questiona, né? A gente vive num país onde procuram até fazer a legalização do aborto. Em qualquer situação. Tem vários casos, vários relatos que a gente vê na mídia, nas redes sociais, de mães que levaram adiante as gestações, com filhos imperfeitos. E foi maravilhoso cuidar daquelas crianças com dificuldades por curtos tempos que fosse. De mães que sofreram abuso e no término de sua vida, aquela criança que era um homem, uma mulher já feito, foram a base de cuidar dela. Né? Então, assim, tudo está programado no processo reencarnatório. Se aconteceu daquela maneira, é porque tinha que ser daquela maneira. E não cabe nós julgarmos como aconteceu, como que aquele ser veio para a nossa vida. Se foi pelo sangue, se foi através de uma adoção. Se ele veio, é porque ele tinha que vir. Porque estava destinado a ser assim. Quando aceitamos o nosso planejamento reencarnatório, acolhemos esses filhos que estão programados para nós, temos a responsabilidade de amar, de educar. E fica a pergunta: nossos filhos são nossos? Porque algumas mães têm aquelas, não, é meu filho, minha filha. Mas eles não são nossos. Eles são como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os nossos filhos. Eles vêm para nós para que a gente lance eles ao mundo. E se tivermos a competência, a amorosidade de fazer da forma correta, a gente vai acertar o alvo.
e eles vão atingir o objetivo deles. A doutrina espírita nos situa como espíritos imortais, em trajetórias evolutivas, vivenciando os contextos e experiências necessárias para desabrochar as potencialidades latentes em cada um, para que dessa forma a gente possa atingir a perfeição. É isso que todos nós buscamos, atingir a perfeição, sermos espíritos perfeitos um dia, né? A questão 379 do Livro dos Espíritos nos traz assim: o espírito que anima o corpo de uma criança, ele é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Pode ser até mais, nos respondem os espíritos. Se ele progrediu mais, não são apenas aqueles órgãos imperfeitos ou aquela pequenez, né, que impede de se manifestar. Agem de acordo com o instrumento que o serve. Então, conforme ele for se desenvolvendo e for mostrando maturidade, ele vai agindo de forma que vai nos surpreendendo. E também complementando a questão 383, pergunta assim: qual é para o espírito, então, a utilidade de passar pela infância? Por que a gente, então, já não vê pronto, né? Que nem as vaquinhas, as ovelhinhas, né? Os jacarés, já nascem do ovo, já saem caminhando e comendo seu próprio alimento. Por que a gente vem tão frágil, tão necessitado de cuidados? Porque se nós fôssemos nascer assim, que nem um animalzinho, não íamos sobreviver. E os espíritos nos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebem e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, é exatamente nesse momento em que a gente entra em ação como pais. André Luiz, no livro Missionários das Luz, nos esclarece que a reencarnação ela inicia desde o momento da fecundação até os 7 anos de idade da criança. Então, a gente tem esse período de tempo para despertar o melhor dentro dessas crianças, transformar elas, né? Não é aquela história, ele é pequenininho, não entende nada. Não é verdade. Eles entendem tudo. Lá dentro da barriga da gente, eles já entendem. Desde o momento da concepção, isso já é provado cientificamente. Não é só o espiritismo que fala isso, é a ciência. Então, a gente tem, desde o momento da concepção até os 7 anos, para acodar as arestas, as más inclinações, para ensinar para eles o caminho correto, para mostrar Jesus para eles, para mostrar Deus, para falar de amor. E não para dizer que quando eles crescerem, eles escolhem o caminho que eles querem seguir, qual é a religião que eles querem seguir. Está errado isso, gente. Eles têm que conhecer Jesus desde o primeiro momento possível. Nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos, o amor para os nossos filhos. Como já diz aquele velho ditado, de pequeno que se torce o pepino. Depois não se endireita mais. Então, esses filhos que a vida nos presenteia fazem parte da herança que construímos. E são espíritos imortais, como nós. Nesse momento, eles estão sob medidas para nossas vidas. Todo pai tem o filho que precisa ter. E todo filho tem o pai e a mãe que precisa ter. Se estamos naquele contexto familiar, é porque tinha que ser assim. Porque Deus é, na sua infinita bondade, misericordioso e nos permite fazer resgates, nos aproximar de quem amamos, nos aproximar de quem nós precisamos nos reconciliar de certa forma.
Saber que nossos filhos são espíritos e que eles já possuem uma história que vem sendo construída há milênios, rumo à perfeição, faz toda a diferença. Pois os planejamentos seriam reformulados para serem direcionados aos reais objetivos da vida. Tu tratar aquele ser que está ali, com meses, com 1 ano, 2 anos, como um outro ser milenar que está à sua frente, com amorosidade, com carinho, vai fazer a diferença. A prioridade passam a ser os valores morais, para que possamos auxiliá-los no seu planejamento reencarnatório. Porém, a grande preocupação é a sociedade em que a gente vive, aonde o ter é muito maior do que o ser. Onde as pessoas se preocupam em ter mais do que ser. Eu tenho um iPhone, eu tenho um celular, eu tenho um notebook, eu tenho um carro, eu tenho uma roupa de marca. E não, eu sou paciente, eu sou tolerante, eu sou caridosa, eu sou amorosa. O que a gente está plantando nas nossas crianças? Qual é a semente que a gente está colocando nas nossas crianças? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Santo Agostinho nos diz assim: compreendei que quando possuís um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? E fica uma reflexão aqui para vocês pensarem, vocês que são pais, que são avós, tios, dindos, enfim. O que vocês têm produzido nas crianças dos seus filhos? O ter ou o ser? Por isso, meus irmãos, precisamos cuidar das nossas crianças como uma semente delicada, semeada no jardim. Regá-la com dedicação, compreensão. Não negligenciamos as estações de poda, para que ela produza bons frutos, com menos espinhos do egoísmo e sem o perfume da vaidade. Da mesma forma que não podemos dar à planta muita água. Ela também necessita disso, pois lhe comprometeria a vida. Não podemos dar tudo o que a criança quer. Ela precisa ter limites. Isso faria desmerecer a lei do trabalho e a lei divina que atrela a lei do progresso. Também não podemos superprotegê-la, evitando qualquer tipo de frustração. Não podemos evitar que as nossas crianças sofram, ou que elas não se decepcionem, ou que elas não se magoem. O mundo não vai dar para elas tudo que elas querem, nem na hora que elas querem. Então, por isso, a gente precisa trabalhar nelas a espera, a paciência, a aceitação, para que ela possa conviver melhor na sociedade. No capítulo 14 também do Evangelho, nos traz um consolo para aqueles pais extremamente amorosos, pacienciosos, que fizeram de tudo pelos seus filhos, mas não obtiveram o sucesso que gostariam. E lá no final da jornada, acham que falharam e se perguntam onde foi que eu errei. Nem sempre a gente consegue ter o sucesso, mas se a gente tentou com amorosidade, mostrando Deus, mostrando Jesus e fazendo as coisas corretas,
Deus entende que a gente fez a nossa parte, mas aquele espírito ainda não estava preparado e não teve a aceitação, porque ele também tem o livre-arbítrio. Então, a gente sabe que vai ter uma consolação por parte de Deus e seria um atraso momentâneo para aquele espírito e vai ter que ter uma próxima encarnação para recuperar isso. O nosso querido Raul Teixeira também nos fala que os filhos são nossos companheiros de evolução, que eles são colocados temporariamente aos nossos cuidados para que a gente possa ajudar eles a implementar a sua evolução dentro do seu planejamento reencarnatório. Então, precisamos dirigir o filho como um outro ser, e não como algo que nos pertence. Eles são sempre vínculos com seus pais, mas nem sempre são vínculos de convívios anteriores, de vidas anteriores. Mas podem ser convívios de débitos que temos, né, de dívidas que temos que precisamos resgatar juntos, ou de virtudes que temos que precisamos também conviver juntos. Uma coisa que Hermínio de Miranda, no seu livro intitulado com o mesmo título da minha palestra, Nossos Filhos são Espírito, nos fala que a única coisa que herdamos de nossos pais são as características genéticas. Então, são características de estatura, aparência, olhos, cabelos, enfim, algumas doenças que podemos ter, mas a nossa personalidade, as nossas características morais, isso a gente não herda dos nossos pais. Isso a gente traz conosco de outras vidas. E que se muitas vezes, mas ele é tão parecido com o pai, a fruta não cai longe do pé. Mas é porque a gente vem com esses afins de semelhante, de características semelhantes, justamente por causa disso. Não quer dizer que a gente herde a característica do pai, do avô ou do bisavô. Ou se meu pai é cantor, eu vou ser uma ótima cantora. Muitas vezes a gente vê crianças super dotadas em famílias onde os pais não têm quase nem conhecimento. Ou o contrário também é verdadeiro. Então, as características intelecto-morais não são herdadas. São bagagens do próprio espírito que se traz de uma vida para outra. A gente pode sim ser influenciado pelo meio. Isso Mendel cientificamente já comprovou. Mas o nosso lado moral é só responsabilidade nossa. Não tem a gente botar eu sou assim porque meu pai é assim. Não tem botar culpa em ninguém. A gente é assim porque é assim. É nossa bagagem. Aí nos perguntamos muitas vezes, mas no meu tempo era diferente. Né? O pessoal mais antigo, assim, as crianças eram mais quietas, eram mais tranquilas, eram mais obedientes, eram mais pacatas. Hoje em dia as crianças estão tão aceleradas, aquela agitação, aquela loucura. O que está acontecendo? Será que são os pais dessa geração que não são tão enérgicos que nem os daquela época, não são tão bravos? O que se perdeu nesse meio tempo? Quem daqui já não se perguntou isso? O que está acontecendo com essa geração de hoje? O mundo que nós vivemos hoje é igual ao mundo de antigamente? Na época dos nossos avós mal tinha televisão. Se sabia das coisas mal e mal pelo rádio. Não era acelerado com informações, com tecnologia, do jeito que é hoje. Como é que um espírito vai encarnar hoje o pensamento lá de 50, 60 anos atrás? Cada espírito encarna com a bagagem que precisa encarnar, com as características que precisa encarnar no mundo atual, para se adaptar aqui. Por isso que ele já nasce com o dedinho lá, sabendo mexer no celular. Né? Que a gente se espanta, meu Deus do céu, sabe mais do que a gente. Sabe mesmo, porque eles vêm dotados daquela bagagem, né? Para se adaptar a esse mundo, senão eles seriam crianças medíocres aqui.
Porque nós temos que aprender, e eles já nascem sabendo. Eles têm que nascer adaptados àquele meio, senão eles não sobrevivem. Então, não é as crianças que estão diferentes, é o mundo que está se transformando. E outra coisa que está se transformando com tudo isso somos nós. Os pais de hoje, vocês não acham que eles são muito mais pacientes, mais tolerantes, mais caridosos, mais benevolentes? Quando que vocês viam os avós, os bisavós, e vocês fazendo caridade, participando de uma ONG, acolhendo um animalzinho de rua, ajudando em alguma coisa, assim? No máximo ajudavam nas coisas da igreja, assim, era uma coisa muito catedrática, mas não via essas mobilizações que a gente vê hoje em dia. Ou não via aquela mãe sentando amorosamente, conversando com aquela criança, meu filho, não pode ser assim. Não, era na base do tabefe, do esporro. Tu vai ficar de castigo. E ainda mandava de castigo, sabe lá, Deus com quem? Não vou nem repetir aqui as coisas que a gente ouvia. Porque era um absurdo, assim, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia a criança chega falando que tá com medo, tem um monstro lá no quarto, a gente fala de Jesus. A gente ensina a rezar. O que faziam na nossa época? Pensem um pouquinho quando a gente dizia que estava com medo, fica aí com medo. Então tá tudo diferente, pessoal. Essas crianças são realmente diferentes, o mundo é diferente. E elas estão plantando na gente isso. Amor, paciência, caridade, compaixão. Então, são coisas assim que já vão nascendo junto com a criança, despertando nos pais também. É uma troca. Então, estejamos atentos aos traços de sua personalidade desde a primeira infância, agindo como um verdadeiro jardineiro, direcionando o seu crescimento, podando os seus defeitos e adubando as qualidades, defendendo-os das ervas daninhas, de defeitos e viciações. Só assim a gente vai conseguir realmente entrar naquilo que Deus e que Jesus espera de nós, que é trazer essa amorosidade para as nossas crianças, entrarmos num planeta melhor, num planeta de regeneração, com crianças abençoadas, com crianças que conhecem Deus, com crianças que conhecem Jesus, que falam dele, e que não tem vergonha de falar de Deus e de Jesus. Tem crianças que têm vergonha de falar de Deus e de Jesus, tem vergonha de orar. A gente tem que ensinar nossos filhos a orar, ensinar eles a agradecer. É isso que Deus espera de nós. E para encerrar, pessoal, porque até me alonguei demais, eu trouxe uma oração, que é a oração da criança, que é uma psicografia do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração e de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila na mão do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastas de Deus. E me ajuda a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade, dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior
ou melhor amanhã. Que assim seja. Muito obrigada. Agradecendo a nossa irmã Giovana pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. A reflexão essa feita sobre a responsabilidade de sermos pais, sermos mães. Como é muito bom a gente ser pai ou ser mãe. Não deixar nunca essa oportunidade que deixe de acontecer, né? Porque está lá no nosso plano reencarnatório, às vezes, esse compromisso, como a nossa expositora assim fez. Vamos novamente elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes dos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matias de vírus. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que eles despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Especialmente aqueles que ainda se encontram com dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão orientados por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam serem assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos Espíritos socorristas. Aos nossos irmãos, moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o seu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para que se dirijam para a frutificação das águas, o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. E aos que nos assistem também, as águas em seus lares. Todos nós unidos, em um só pensamento, orar por eles com os benefícios divinos e benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe e a transmissão da energia do médico, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada sefiro, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito, receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Pedimos a todos que continuem com os nossos pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebamos a energia que passa através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nos convidamos para dar início aos trabalhos do passe. Estamos sendo assistidos pela equipe espiritual da casa, que trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça a sua prece mentalmente, de agradecimento, reconhecimento a Deus. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. E assim, os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana, com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que possamos todos nós voltar para os nossos lares, levando em nosso coração a paz vinda do nosso Mestre Jesus. Assim seja.